Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo episódio do podcast Papo Automobilístico. Eu sou Isa Jacon e vou acompanhar vocês durante toda a nossa jornada aqui no Spotify e agora no YouTube também. Então, se vocês quiserem assistir lá, é padronizado no YouTube também. Hoje eu estou aqui com a Rafa Oiê! e com a Maria. Oi! E a gente vai falar um pouco sobre o kartismo brasileiro, né? O kart no Brasil e tudo mais. Como eu falei para elas, já falei várias vezes aqui no podcast também, eu sou meio nova no mundo do kart, então elas que são mais experientes vão poder falar um pouco mais do que eu. E é isso. A gente vai começar, a gente tem que começar a falar sobre o Morgado, que foi campeão ano passado. Brasileiro campeão depois de 20 e poucos anos, 24, 25. E foi importante até para os brasileiros começarem a acompanhar mais o kart. Muita gente se ligou mais agora. Eu sou uma delas. E foi realmente um título assim que foi muito importante pro Brasil, pro kart no Brasil e tudo mais. Vocês assistiram a corrida? Como é que foi pra vocês? Pra mim, assim, o Morgato, ele é muito meu amigo, tipo, ele é meu melhor amigo, assim, eu já conheci ele desde pequeno, mas a gente se aproximou mais quando eu fui morar lá na Europa, né, e ele morava lá também, que ele já corria de kart lá, então, no dia de um casamento, eu tava fazendo a maquiagem, assim, tava a moça fazendo minha maquiagem e eu, assim, com o celular na cara, assistindo a corrida. E eu chorava assistindo a corrida, que, tipo, estava em primeira a corrida inteira, e eu chorava, assim. E a mulher, para de chorar, que tá borrando a maquiagem. Fazendo a maquiagem sem parar de chorar. Eu ficava mandando mensagem para todo mundo, socorro, ele vai ser campeão mundial, socorro. Mas ele é um piloto muito experiente, ele tá há anos, ele corre desde pequeno, e tá há anos correndo na Europa já, então ele tava super bem preparado, tipo, era o momento, tinha que ser ele, entendeu? E eu acho muito legal que, assim, mesmo que depois de 24 anos ele é o primeiro brasileiro a ser campeão mundial, ainda ele é o brasileiro que foi campeão mundial na categoria principal das categorias de kart do mundo, entendeu? Sim. Então, isso é muito legal também, assim, ver que a gente tem essa força, né? Mesmo que as corridas sejam sempre na Europa, porque é sempre na Europa, dificilmente sai de lá. Tentaram trazer o campeonato mundial para o Brasil, não deu certo, porque tem essas coisas de importação e tudo mais que não funciona, assim, não é barato e tudo mais, então eles não conseguiram trazer para cá. Então acaba sendo sempre na Europa. Então o time lá, né, a quantidade de pilotos europeus é muito maior do que de brasileiro, né? Então a gente vai com uma minoria e mesmo assim, com a minoria que a gente tem, a gente conseguiu conquistar esse título, né? Então a gente continua forte. Há anos no automobilismo, o Brasil ainda é muito bem representado. Sim. E além disso, a gente bateu na trave, na real, né, em 2021. Ficou muito próximo do Rafa Câmara ser, de fato, campeão mundial. Não aconteceu. E eu acho interessante é que o Morgato, ele também foi o campeão brasileiro na graduados lá em Penha, no Beto Carreiro, em dezembro, né, 2021. E aí, tipo, menos de um ano depois, ele foi campeão mundial de kart. Eu acho isso muito, muito, assim, incrível, vai. Se você parar pra pensar, é uma janela de tempo muito pequena, né? Muito, muito. E assim, cara, no brasileiro ele tava muito, assim, disparado. Tudo bem que tava todo mundo ali apostando no título do Nicastro, do Lingali. E tava todo mundo, assim, olhando, e aí o Morgato apareceu. E, assim, era muito óbvio que tinha que ser dele, sabe? E aí, depois do Mundial, tudo assim calhou muito bem, não, assim, não teve que lidar com nenhuma adversidade assim absurda. Ele também estava com o psicológico muito forte, assim, tipo, preparado para poder lidar com tudo. E ele só foi, assim, e foi assim incrível esse título dele. E veio num momento muito assim
é, certo, tipo, naquele de era pra ser, porque ele é um piloto, como a Rafa falou, ele é muito experiente, ele já está há um bom tempo lá na Europa. Ele é um cara que você vê muito um crescimento assim nele, ainda mais eu assim, como jornalista que eu fico vendo como é que os meninos eles vão tipo desenvolvendo relacionamento com a mídia, o que ele era alguns anos atrás e o que ele é hoje em dia, o jeito como ele fala, o jeito como ele se mostra nas redes sociais, tudo isso, assim, tá muito maduro. E, assim, esse título vinha meio que a cristalização de todo o esforço que ele tem feito, sabe? Então, assim, Nossa, foi foda esse título. Foi mesmo. Eu, Eu, no dia, eu tava ocupada, então eu não consegui assistir a corrida toda. Mas eu assisti um pedacinho, e só de assistir aquele pedacinho eu já falei, cara, se ele não ganhar essa corrida, se ele não for campeão hoje, não dá, é sério, não tem como. Porque ele É. tava indo muito bem, era pra ser. o pessoal aqui no Brasil, principalmente, não costuma valorizar tanto o kartismo, né? A gente tem na Europa o kartismo é completamente profissional. Tem pilotos que eles trabalham lá, você pergunta para ele, mas você quer correr do quê? Como assim correr do quê? Eu quero correr de kart, entendeu? Eu quero ser profissional de kart. E aqui a gente não tem isso, né? A gente vê poucos pilotos, aliás, assim, dá para contar nos dedos quantos pilotos que ganham dinheiro realmente para correr de kart. Então, assim, ele tá muito bem preparado. Isso que a Maria falou dele vir para o Brasil, fazer o brasileiro e ganhar o brasileiro, isso é uma preparação que, assim, lá os grids são, assim, 5, 6 hits com 60 pilotos e, meu, é muita gente, entendeu? É muito competitivo, assim, o nível dos equipamentos são muito parecidos também. Aqui ainda a gente tem algumas categorias que tem o motor sorteado e tudo mais, mas mesmo assim, lá o nível a gente tem os pilotos talentosos, né? A gente tem isso aqui, mas o nível que é lá de profissionalismo, eu digo, né? Aqui a gente não tem. Então, isso é muito bom porque a gente para as pessoas conseguirem enxergar, né, a importância do kart na história de um piloto, entendeu? E enxergar também que é um trabalho como qualquer um, é um esporte que tem que ser valorizado, entendeu? A gente tem que trazer o profissionalismo para o kartismo, porque é um esporte lindo. Eu, particularmente, a Maria também vai concordar comigo, a minha categoria, minha modalidade preferida é o kart, não tem, assim, eu acho que a da Maria também é. Eu sou apaixonada. Ai, o kart tem um lugar muito especial no meu coração. Pra mim é a base, né? Eu adoro. Ai, é sensacional. Então, assim, eu compartilho desse sentimento da Rafa. Não, você vê os pilotinhos desde pequenininho, crescendo, evoluindo, evoluindo, evoluindo. É que nem o Drogovic mesmo, pequenininho lá, você vai vendo cada conquistinha que vai colhendo, e agora tá lá, e aí você fica, meu Deus, né? A gente acompanhou isso, a gente assistiu isso, a gente viu essa evolução, então é muito gostoso. A gente viu todo o caminho dele até chegar onde ele chegou hoje. É mais ou menos isso mesmo. Eu É. tô começando agora, mas eu realmente me apaixonei. Pela primeira corrida de kart que eu assisti, eu falei, cara, você vê as criancinhas correndo de kart, correndo, tipo, super bem. Você fica, Uhum. meu Deus, como é que é possível? E é muito difícil. Eu tô Muito. tentando andar e, gente, Não, a assim, Maria, eu já sei que ela tá arrasando no kart, que eu já sei que ela tá acelerando, que nem parece que ela é piloto já. não, juro, eu fui acelerar na reta, ok. Aí, contorno de curva, meu Deus, é muito difícil fazer esse negócio. Eu fui. Nossa, e assim, eu não tenho experiência alguma, né? Pra vocês terem uma noção, o primeiro kart que eu peguei 2 tempos. Tipo, começou Nossa, zoado. começou como já, né? É, Eu já também. comecei assim. Aí peguei 2 tempos, andei em Interlagos, que assim, nossa, nossa, tem de tudo naquilo ali, então não tem um padrão, né? Que nem na aldeia que é só curva de alta, assim.
Aí depois peguei um quatro tempos. Aí fui andar de quatro tempos. Gente, é muito bom, é muito assim, você só vai, sabe? Você mete o louco e você vai, mas assim, eu fazer isso com 21 anos, ok. Agora as criancinhas, com o quê? Pois é. 7, 8 anos. Gente, é muito louco. Nossa, ainda bem É. que eu não sou mãe, não tenho filho, porque eu ficaria com o coração na mão, juro. Não, e o meu Muito irmão legal. começou com 4 anos. 4. Eu não É conseguiria ser muito mãe dessa novo. criança, gente. Não, a minha mãe fala, ela fala que ela falava pro meu pai assim, se acontecer alguma coisa com meu filho, eu vou presa, mas eu te mato. Seria eu sendo mãe de piloto, exatamente isso. Eu Nossa, nunca iria. eu já, diferente da Maria, não tive experiências legais, eu já bati várias vezes, entendeu? Quando eu era pequena, eu tinha um ovalzinho, né, ali em cima no estacionamento do cartódromo da Granja. E aí eu bati, abri o pneu assim, eu continuei acelerando porque eu fiquei nervosa, desci o barranco, passei debaixo da alambrada, passei pela saída dos boxes assim, e fui bater tipo num cotoquinho de coqueiro que tinha, que se não fosse aquele coqueirinho, eu ia descer o outro barranco, ia passar debaixo do outro alambrado e ia parar lá no meio da pista. Então foi traumatizante para Meu mim. Deus. Então, às vezes eu vou andar de kart hoje em dia com meu irmão. Eu não gosto, quando eu vou no rental, eu fico com mais medo ainda, né? Mas quando eu andei no F4, eu já acelerei um pouquinho mais. Ele falou, nossa, você acelerou. Eu falei, né, porque eu acho que eu confiei um pouco mais, mas eu tenho medo, eu sou traumatizada. Então, quando eu ando, eu vou super devagar. E meu irmão fica, meu, você veio passear? Não, você não vai andar assim. E ele, tipo, me cobra, sabe? Você tem que acelerar, que não sei o quê. Você sabe o traçado, você sabe Libra, você sabe tudo que precisa para andar de kart e não sabe acelerar? Como assim? Eu falei, eu não sei, me deixa assistindo melhor. É melhor ficar aqui na Tá tudo bem. arquibancada. Não, vocês ainda tiveram experiência no kart. Eu ainda nunca tive a oportunidade de andar. Quem sabe, porque eu, aqui na cidade, em Curitiba, não tem muito espaço. E eu ainda sou menor de idade também. Então, em alguns lugares não aceito os que tem. Ah, mas quando você vir para São Paulo, a gente vai. Você vai Vamos. ver, eu vou devagarzinho, vocês aceleram, vamos pular. Eu vou bem devagarzinho também, então vai estar tranquilo. Vai estar eu e a Rafa no final. A Maria vai dar umas 5 voltas na gente, porque ela já Vai. tá expert aí, pilota. Nossa. A Maria vai e a gente Ai, vai ficando lá, gente. dando passeiozinho, tranquilo. Ai, eu sou Né? muito calma, mas aí nessa hora eu meto louco, juro. Você fica assim, nossa, Maria Clara, mas ela é tão quietinha, tão de boa. Aí tô eu lá descansando meu pé direito no acelerador. Juro, eu preciso assistir pessoalmente a Maria andando Agora de eu também kart. fiquei com vontade. Maria, me Nossa, convide quando você for andar para eu vou, assistir. A vou, gente vai próximo ter que treino eu te ver. chamo. Eu vou pra São Paulo daqui a um tempo, vou ter que ver também, Maria. Vai me chamar Tá também. bom, combinado, Aí combinado. a gente corre também, eu e a Rafa vamos ficar calminha, tranquila. E você pode ir, a gente deixa. Ok, tranquilo. E final de semana passado, não, acho que 2 finais de semana atrás, eu já tô tão perdida no tempo que eu não lembro certinho. A gente teve a família Barrichello correndo de kart em Orlando. A gente teve o Dudu e o Fefo correndo na mesma categoria. E o Rubinho correndo na categoria dos mais velhos. Foi um final de semana ótimo pro Rubinho e pro Dudu. O Fefo também correu super bem, mas só podia um passar, né? Então foi o Dudu. Mas os três foram super bem. O Rubinho e o Dudu conseguiram a vaga pro Mundial de Kart, que vai ser realizado no Bahrein no final do ano. Eles vão correr. Vocês assistiram a corrida, ou as corridas, né, no caso, ou não? Eu fiquei vendo do YouTube, mas assim, só os últimos hits, né? Porque aí, no comecinho a gente dava uma preguicinha de ver, né? Enfim, mas assim, sensacional. E o que eu acho mais legal é que eles podem dar o passo na carreira que for, eles sempre vão estar vinculados ao kart. Porque às vezes, assim, os pilotos tem uns que vão deslanchando na carreira e fica, pô, não sento num kart faz, sei lá, X meses, Y meses, ou anos até. Eu acho isso absurdo, porque assim, o kart ele é a base, sabe? Você pode andar do que for, mas o kart sempre vai ter, sabe, os primeiros passos. E Faz eles a sempre ali parte. estão vinculados, sabe? E
o Rubinho, pô, correu de Fórmula 1, sabe? E o Dudu, ele tá ainda trilhando sua própria carreira, mas ainda assim, os dois, só de se manterem, não só andando, mas competindo, sabe? E acho que conseguir essas vagas que eles conseguiram só refletem, assim, o quão bom eles são, sabe? Tipo, uma vez eu tava falando com o Dudu e eu falei, tipo, meu, você é muito inteligente no sentido de conseguir, sabe, ver um traçado e, tipo, extrair, ir até o limite, sabe? Diminuir o tempo de volta. Ele ficou, não, mas eu sou burro. Eu falei, não, velho, você não é, sabe? Tipo, você precisa de muita inteligência para poder conseguir fazer o que faz, sabe? E eu acho que tudo isso que eles vêm conseguindo, assim, no kart é uma representação disso, sabe? Eu costumo dizer que o kart, costumo dizer não só eu, né? Acredito que muitas pessoas pensam da mesma forma. O kart é o melhor preparo físico e psicológico para qualquer piloto. Então, assim, o Rubinho e o Dudu, eles sabem disso, eles têm essa consciência. Então, sempre que eles puderem, eles vão estar andando de kart, não só pelo fato deles gostarem também, mas porque eles sabem que ali para o reflexo, para o preparo físico, principalmente a categoria shifter, né? Dá um preparo físico muito bom para os pilotos. Eles conseguem se desenvolver muito melhor. Então, você vê que os pilotos que estão sempre no kart, eles estão muito mais bem preparados, assim, porque eles estão mantendo o treino principal deles, que é treinar na pista, entendeu? Não é a mesma coisa, é lógico que tem algumas diferenças, mas com certeza isso faz. O kart faz total diferença para o preparo físico e mental do piloto num final de semana de corrida. O meu irmão mesmo, ele sempre que pode, ele tá treinando de shifter, porque você vê que o Guy é um dos pilotos que sai da corrida quase sem suor, assim, e eles ficam lá a 60 graus dentro do carro, então, assim, é um absurdo. E isso é uma coisa que o shifter dá isso para os pilotos, né? Eu sinto que tem muito piloto que vai andar de shifter assim. Vou até dar um exemplo. O Gabriel Gomes, né, correu o brasileiro de shifter e ele falou que foi muito bom para ele entender o quanto o shifter prepara o piloto, porque assim, das 4, 5 voltas que você dá num treino e para, dá um treino e para, não se compara com uma corrida de 22 voltas. Chega no meio da corrida, metade dos pilotos estão cansados já, entendeu? Então, assim, ter essa rotina de treinar sempre de kart é muito importante para manter o preparo físico. E para os pilotos que querem andar de Fórmula e de carro e tudo mais, é muito interessante eles terem esse contato com o shifter, né, com o KZ, porque você consegue ter a noção da troca de marcha, de momento de largada, essas coisas que é importante para o piloto. E reforçando que eu acho que o principal é o preparo físico, porque não tem nada melhor do que o kart para manter um piloto bem preparado. Sim. O kart é uma categoria que ela é importante para tudo, né? Para o crescimento do piloto, para o preparo físico do piloto, preparo mental, para tudo. Todos os pilotos que vocês forem ver, eles começaram no kart, de algum jeito, ou a grande maioria, mas tipo, 99% começaram no kart e depois, correndo em categorias mais altas, continuaram treinando, correndo no kart. É uma categoria assim que é muito importante para eles. Então, acho que no Brasil, por exemplo, o que precisa era de um pouco mais de estrutura para os pilotos e a galera acompanhar mais a categoria. Também é importante, né? Porque quando eles verem que tem mais gente acompanhando, eles vão melhorar em algumas coisas, eles vão melhorar a estrutura e tudo mais. A gente tem uma estrutura boa no Brasil, a gente tem bastante cartódromos, mas mesmo assim ainda não se compara, igual a gente estava falando, na Europa e em outros lugares. Eu costumo dizer que quem começa a acompanhar kart não para, porque é realmente assim,
é muito gostoso, sabe? O clima, as pessoas lá, o clima, e aí tem as ultrapassagens, e é o tempo inteiro ultrapassagem, que são coisas que no carro tem, no Fórmula tem, mas é um pouco mais delicado, né? Então tem um pouco de cuidado ali, né? E já no kart não, já eles passam por cima, capota, joga o outro no muro. Nossa, eu pelo menos me divirto assistindo, né? Não deve ser legal estando dentro da pista. Na pista. Mas para eles deve ser tipo bem ruim, mas Pra gente tá tudo bem. eu me divirto, eu adoro. Eu gosto também. E agora a gente vai falar um pouco sobre a Rafa Ferreira, que participou do último episódio do podcast. Inclusive, se vocês não foram assistir, vão assistir. A gente fez uma entrevista com ela super legal. Mas ela conquistou a primeira pole feminina na Copa Brasil de Kart ano passado, né? Se eu não me engano, ela acabou não vencendo a corrida, mas só de ela ter conquistado a primeira pole já foi assim absurdo. É um caminho que muitas mulheres têm seguido e a, a gente já não já é brasileiro, já não acompanha muito o kart. Então, quando tem corrida de mulher, a gente sabe que ainda é menos ainda. Infelizmente, ainda funciona assim algumas coisas, né? Então, mas pra ela e pra todo mundo foi super importante a primeira pole dela numa competição que é uma das principais competições do Brasil no kart. Foi super importante pra ela e pra todo mundo que quer seguir a carreira no kart, as mulheres que querem seguir o pilotar de kart, o pilotar de outra categoria. Foi muito importante pra todo mundo. Uhum. Ela agora, né, a Rafa vai correr de Fórmula, mas no kart ela foi sensacional nas competições que ela competiu, que ela correu. Então, É. A Rafaela tem um talento natural, né? ela tem. Eu acho que cada vez mais a gente tem as mulheres mais preparadas para diversas categorias, e esse resultado dela a pole dela, né, no brasileiro, mostra que realmente ela está preparada, assim como as Uhum. outras meninas também têm a sua preparação, né? Então, enfim, ela merece muito. Ela e a Cecília também tá na Fórmula 4 agora. A gente tem a Aurélia que tá lá fora agora com a Ferrari também. Então, assim, estamos conquistando os nossos espaços, né, como mulher. Isso é muito legal. Cada vez a gente tem conquistado mais espaço nas categorias. Não só no Brasil, mas como fora do país também. Isso é muito importante. Sim, total. E, gente, quando eu comecei a acompanhar kart, eu tive uma dificuldade de diferenciar as categorias. Então é um pouco disso que a gente vai falar agora antes de finalizar. Porque se eu tinha muita dúvida, eu tenho certeza que muita gente está assistindo esse episódio, muita gente quer começar a acompanhar o kart também tem. Então, dentro do kart, a gente tem mais de 10 diferentes categorias, né, dentro de uma competição só. Então, é muita coisa para você aprender antes de assistir uma corrida de kart. E, para começar, a gente tem a categoria Mirim, que é entre os 6 e os 8 anos de idade. Então, é dos pequenininhos mesmo, estão começando agora. Uhum. E é o começo de tudo, né? Se vocês forem assistir uma corrida dessa categoria, vocês vão ficar impressionados com as criancinhas desse tamanho correndo. Porque eu fiquei quando eu assisti. Uhum. Eu fico vendo. Eles são os que menos têm medo, assim, né? Você assiste a corrida, nossa. Eles vão que vão, não quero nem Emocionado. saber. Por isso que, ó, Doideira. é impressionante ver. Aí, passando depois do menino, a gente tem a categoria cadete, que é entre os 8 e os 10 anos. Também são pequenos ainda pra mim, tá? Ainda são pequenininhos. Mas Uhum. também é super interessante assistir. A gente tem, né, dentro de todas as categorias, a gente tem essas subdivisões de corrida. E no caso, geralmente, cadete e mirim correm juntas, mesmo assim. Por exemplo, lá na grande tem quando vai fazer tomada de tempo, vai fazer a prova 1, prova 2, a mirim e a cadete correm juntas, mas aí existe o campeonato mesmo É, da mirim e o campeonato da cadete. Mas como é uma idade ali semelhante, tá todo mundo ali querendo ou não aprendendo, eles correm juntos. é. Mas na hora de contabilizar ponto para campeonato, fazer pódio, etc.,
mirim e cadete, diferente. Isso acontece mais por conta de quantidade de pilotos, né? A gente vê que agora, principalmente, a gente está cada vez com menos pilotos mais novos se inserindo no kart, né? Principalmente nessa idade. Eu acho que isso também falta da informação, né? Das pessoas saberem que, pô, o menino com 6 anos, ele já pode correr, então o pai pode começar lá. Então, às vezes, eles procuram um pouquinho mais tarde para começar a correr. E na cadete e na mirim, a gente não tem o grid tão cheio. Então, geralmente, eles juntam as categorias para conseguir ter realmente tipo, uma corrida bem desenvolvida, né? Sim. Inclusive, a primeira que eu assisti, eu fiquei super confusa, porque eu não sabia que tinha isso. Aí eu fui assistir e vi, meu Deus, mas esse menino tava ali, agora ele tá aqui no pódio, mas ele não tava entre os 3. Eu fiquei super confusa, mas acontece isso, gente. Então, quando forem assistir, tem que ficar ligadinho. É normal. Isso acontece também em categorias dos mais velhos também. Às vezes, a graduados anda junto com a sênior, que nem a shifter. A shifter não tem grid, a gente não tem grid. A gente vê na granja, a gente tinha 4 pilotos graduados de shifter. Mesmo sendo a categoria mais importante, assim, né, do segmento, a gente não tem. Então, tinha 4 pilotos da graduados, mais alguns sêniores e alguns super sêniores. Então, eles juntam e fazem uma categoria só, porque senão não dá grid suficiente para fazer separado, né? Sim. Aí depois a gente tem a categoria Júnior Menor, que é entre os 10 e os 12 anos. Aí já tá numa idade maiorzinha, mas também é super. Gente, qualquer categoria de kart é super legal de assistir, tá? Você não vai ficar só impressionado com os pequenininhos, você fica impressionado com gente velha também. Gente velha, né? Aí a gente tem a Júnior, que é entre 12 e 14 anos. Então, quando você vai ver que vai ter lá meninos correndo. E aí, lembrando que aí a gente já muda pro motor 2 tempos, né? Que os mais novos 4 tempos, é um pouquinho mais fraco, até porque, né, são crianças. E aí a gente já vê a mudança. Já muda para os 2 tempos. Tem mudança de motor também. Aí a gente tem a categoria novato, que é entre os 14 e até dá, assim. Na verdade, a novatos é uma categoria que é justamente para esses pilotos que querem começar um pouquinho mais tarde, entendeu? Então, são pilotos que não têm experiência e eles vão começar dali, entendeu? Eles começam da novatos. É diferente, porque assim, a gente não pode colocar um adulto que quer começar a correr agora para correr junto com uma criança, entendeu? Então, a gente tem essa categoria que é a novatos para isso, para as crianças, né, a partir dos 14 anos para cima, já se introduzirem ali antes de correr numa categoria com pilotos muito profissionais, né? Sim. Pessoas novas correndo de qualquer idade, a partir dos 14. Aí a gente tem o graduado de kart B, que aí já é separado. E é acima dos 14 anos também. Então, você corre por todas as que a gente falou. E depois que você ficar 14 anos e já tiver um pouco mais experiente, você vai para os graduados. Aí a graduado A, que quem atinge uma pontuação, se eu não me engano, na graduado B, passa para graduado A. Daí é uma categoria já a galera mais experiente ainda. Aí a sênior B, que é para quem tem mais de 25 anos. Então, se você tem entre 14 e 20, quer dizer, entre 14 e 24 você corre na graduado e acima de 25 você corre na sênior. A partir do momento que você está na graduados, você não tem obrigatoriedade de subir para sênior quando você faz certa idade, assim, tipo, não é obrigatório. Então, por exemplo, um piloto tem 30 anos, mas quer continuar na graduados, ele pode continuar na graduados, ele não vai ser proibido de correr na graduados e necessariamente ter que subir para sênior. Mas geralmente quando
assim, vai muito do feeling do piloto, assim, eu acho que eu vou andar de sênior agora e tudo mais, e aí sim vai Ele que vai escolhe, fluindo. mais ou menos. Se ele quiser ficar lá. É tipo o Nicastro, né, Rafa? É, o Nicastro. Temos Ele aí tem mais de 25, com certeza, e mais de, até hoje só... mais de 30 e tá aí ganhando cursos na graduados ainda. Então, Exato. essa é a diferença. Aí, depois que você atinge uma pontuação na Sênior B, você passa para Sênior A. Sênior A. Daí também é o mesmo esquema do graduado, gente. Só que agora é do Sênior. A galera é mais velha. E a gente tem o Super Sênior, que daí já é dos mais velhinhos, mais 40 anos. Então, você passou por essas, aí você quer ir pra passar, né, pra outra categoria, aí você entra nessa, se você tiver mais de 40 anos. E a gente tem a categoria do kart indoor, que é pra quem tem mais de 12 anos. Também é diferente das outras que a gente falou. Então, se você tiver mais de 12 anos, você pode entrar nessa categoria. O indoor, na verdade, são os karts alugados. Então, assim, essas outras categorias que a gente falou antes são categorias de kart próprio, né? Você tem o seu kart e você anda com o seu kart. O kart indoor não. O kart indoor você vai pro kartódromo. Quando você vai, assim, comum. Ai, amigas, vamos no kartódromo hoje. A gente vai lá, a gente vai pagar a bateria e vai andar com um kart indoor, que é o kart que a pista oferece pra gente andar. Então, dentro do indoor existem vários campeonatos e cada campeonato tem o seu tipo de categoria. Tem campeonato que chama categoria ouro, prata, tem campeonato que chama graduados, principal tantos quilos, principal tantos quilos, enfim. Aí varia também de campeonato para campeonato. Mas o kart indoor, na verdade, ele é como se fosse uma modalidade diferente, porque é um kart alugado. E o kart, as outras categorias que você mencionou, são categorias de kart próprio. E também tem a categoria F4 Júnior, eu não sei se você tinha anotado aí, F4 Júnior, que é tipo a Júnior dos 2 tempos, mas continua sendo motor 4 tempos. E a F4 Graduados, que é a categoria também de motor 4 tempos. E tem a Sênior também, F4 Sênior, e assim sucessivamente, tudo com o motor 4 tempos. E a gente tem também diferença de categorias, que às vezes a categoria tem motor sorteado. Esse motor sorteado ele é oferecido pela RBC ou outras montadoras, né? Montadoras que fala? Preparadora, né? Preparadoras. E que eles ocorre um sorteio durante o campeonato do motor para o piloto correr com aquele motor naquela corrida. E aí e as categorias como graduados, novatos, júnior, se eu não me engano, eu não sei muito bem agora de cabeça, mas são categorias que você tem o seu próprio motor. Então você anda com o seu próprio motor. E aí essas categorias de 4 tempos geralmente são com motor sorteado, mas às vezes também tem uma outra que você pode ir com seu próprio motor. É um pouco complexo, isso depende muito do campeonato, do regulamento do campeonato, como que vai funcionar, que categoria que vai ter motor sorteado, que categoria que vai ter motor próprio, enfim. É um pouco complicado, mas existe todo um regulamento a ser seguido, então quando você quer saber sobre alguma categoria, você consegue entrar em contato com o campeonato e procurar saber qual é o regulamento, como funciona, assim, a gente consegue ter esse acesso tranquilamente aos regulamentos, sabe? Não é uma coisa privada. Então, se eu for lá hoje e perguntar para Lídia, né, que é a nossa responsável pelo Light, fala, Lídia, você pode me passar o regulamento para eu saber como vai funcionar as categorias? Ela manda. Então é muito interessante porque o kart a gente é muito mais acessível, então a gente consegue saber mais das coisas lá dentro. Então, para quem está começando agora e quer aprender mais sobre o kart e tudo mais, é interessante
ir atrás dos campeonatos, saber sobre o regulamento, saber sobre as categorias, como vai funcionar. No regulamento, geralmente, tem quantas voltas vão ser, quanto tempo de qualify, quanto tempo de prova, se vai ser por volta, se vai ser por tempo, se vai ser um certo tempo, mais uma volta, enfim. O regulamento geralmente explica tudo, tem tudo no regulamento para as pessoas entenderem como vai funcionar a prova. Então, a gente tem esse acesso, isso que é legal, né? Que, por exemplo, na Stock a gente não consegue ver o regulamento assim tão fácil. Né? Tem categorias que a gente não consegue. Você pode mandar o regulamento, mas você não vai correr. Como eu vou te disponibilizar um documento, entendeu? É diferente. É tipo, entra no site da CBA. Aí você entra lá e tem o regulamento esportivo e o regulamento técnico. Mas às vezes um detalhezinho assim mais específico não é tão. Tipo assim, o contato é como a Rafa falou, é totalmente assim, diferente do. O kart é uma coisa e as outras categorias são outras, no tratamento, principalmente. É até mais fácil para quem quer aprender mais sobre a categoria, acompanhar mais, você aprender sobre as categorias de kart do que categorias de turismo ou de fórmula. Bem mais fácil, então. Sim. Com certeza. E é muito uma questão de, tipo assim, você vê qual que é o kartódromo mais próximo de você. Tipo, por exemplo, aqui em São Paulo, quem mora na Zona Sul, geralmente... É que não tem muito essa regra, porque quem anda de kart gosta de correr tanto na Granja quanto em Interlagos. Mas, por exemplo, pessoal que frequenta bastante Interlagos, geralmente faz o Light. Pessoal que frequenta muito a Granja, geralmente faz a Copa SPKGV, né? Que é do próprio campeonato da Granja. E aí você vai vendo, é como o Rafa falou, tipo, cada campeonato tem o seu jeitinho. A Granja separa. De manhã corre todo mundo que é 4 tempos e deixa assim para a hora do almoço, para tarde, o motor 2 tempos. E já o Light não, o Light tem umas divisões diferentes assim de categoria, nome, tudo. Mas a questão de acessibilidade é igual. Então, tipo, é bem mais próximo, é muito mais fácil de você... eu tô querendo aprender, quero andar, quero testar, quero correr. É só você ir, perguntar como é que funciona e você, assim, é bem recebido, sabe? E as corridas, geralmente, você não tem que pagar para assistir. Então, você sabe que vai ter aquela corrida naquele kartódromo, é só você ir assistir, entendeu? Não precisa comprar credencial. Não pode entrar no box. Não pode fazer aquilo. Não, É liberado, gente, só vai. Tudo liberado, só vai que tá tudo certo. É bem mais fácil para quem quiser começar a acompanhar, acompanha já há tempo, que aprender um pouco mais. Acho que é isso, gente. Não sei se a gente pulou alguma coisa e vocês queriam acrescentar, ou foi tudo? Não, é isso, Isa. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de ter participado. Maria, sempre um prazer estar com você, você sabe. Faça chuva, faça sol. Principalmente com chuva. Principalmente com chuva. Obrigada e fico à disposição quando você quiser, só chamar. Sempre estou disposta. Sempre. E aí, quem também está assistindo, quiser saber alguma coisa, ficou curioso com alguma coisa que a gente falou também, pode mandar mensagem para mim, para Maria, para Isa, a gente responde, a gente fala. Gente. É isso, eu fico muito feliz de vocês terem topado participar hoje comigo, agradeço muito mesmo. E no mais é isso, gente. Eu vejo vocês na semana que vem, às 19 horas, aqui no Spotify e no YouTube também. No mesmo horário, nos dois, tá? Vocês podem escolher agora. E não esqueçam de me seguir. Agora a gente tem Twitter, Instagram e TikTok. Além do YouTube. Então é padocanizado em tudo quanto é canto. E aqui no Spotify, Papo Automobilístico. Fale as redes sociais de vocês, gente. Meu Instagram é Maria Clara _ Castro. Sim, são 2 underlines. E meu Twitter é Castro _ 03. E, enfim, lá eu compartilho bastante coisa assim da minha vida, mas principalmente Porsche, motor e kart. É isso. O meu Instagram é Rafa de Mauro _ lá eu costumo postar geralmente mais sobre a minha rotina, assim, normal, né? E também quando eu vou na pista, quando eu vou com meu irmão, como funciona, quando eu monto a mala dele, enfim. Às vezes coloco uma caixinha de perguntas também.
pro pessoal perguntar. E não tem Twitter. Quer dizer, até tenho, mas não entro, tipo, desde 2012. Mas eu tenho TikTok, é Rafaela, com 2 L's, de Mauro também. E aí no TikTok eu já tenho mais as coisas mais certinhas, posto bastante sobre moda, sobre corrida e sobre games também, porque eu jogo videogame, jogo no computador, jogo tudo que tem direito. Pretendo voltar com as minhas lives na Twitch, jogando simulador com os meninos. Vamos ver se eu preciso me organizar melhor, porque agora com faculdade e tudo mais, fica um pouco faculdade tá complicado, acabando com tudo. mas vai dar tudo certo. E é isso. Muito obrigada. É isso, gente. Até semana que vem, às 7 horas da noite, hein? Não se esqueçam. Tchau, até. Tchau.